mortadela, linguiça, presunto e salame. Esses são alguns tipos de embutidos que fazem o maior sucesso na mesa do brasileiro. A origem dos embutidos começa quando o homem conseguiu dominar o fogo e descobriu o sal, mais ou menos há uns 10 mil anos. Os nomes e receitas mudam dependendo da tradição culinária dos povos. Segundo Platão, o filósofo grego, o primeiro chouriço foi criado em 429 a.C. por um cozinheiro de nome Aftônitas. Os antigos romanos também eram apaixonados pela charcutaria. Marcus Gavius Apicius compilou várias receitas em 25 a.C. no livro De Re Culinaria. Mas foi na Idade Média que a charcutaria se desenvolveu com técnicas de preservação e cura de carnes que conhecemos hoje. Em 1250, em Bolonha, na Itália, surgiu a mortadela e a profissão de porcatores, que eram os profissionais que faziam os embutidos de carnes e toucinhos salgados. Enquanto no século XV, os franceses regulamentaram a profissão. Com tudo isso, a charcutaria se tornou hoje um mercado crescente, com pequenas empresas familiares abrindo espaço entre as grandes marcas, oferecendo um produto diferenciado com o toque especial do charcuteiro. A charcutaria é uma expressão, é um nome, uma palavra que deriva do francês, do charcuit, ou seja, carne cozida, né? E se nós pensarmos que ela inclui várias técnicas, podemos localizar o início dela no Egito, entre os fenícios, né? Mas na Europa moderna ela começa no século XV, XVI, na França, onde surgem açougues ou instituições que vendem os produtos da charcutaria, né? Que são carnes submetidas a vários processos de conservação. Nós não podemos esquecer que é uma época que não existe refrigeração, então ela é fundamentalmente um conjunto de técnicas de conservação. No Brasil, com a chegada dos colonizadores, as técnicas mais importantes adotadas ao longo do território todo são a salga, né? A conserva em banha, né? Confitadas, carnes confitadas, conservadas em banho, que a gente conhece hoje como porco na lata, né? E essas são as principais formas adotadas no Brasil. Então, a produção de carne de boi, por exemplo, foi toda ela feita com base na salga, né? E era feita inicialmente no sertão do Nordeste, depois da seca de 1777, passou a ser feita no Rio Grande do Sul e embarcado para o Nordeste. Era o alimento básico dos escravos. Mas também os ingleses importavam essa carne seca para o operariado inglês, tanto do Brasil quanto da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. A charcutaria hoje está difundida por todos os ramos da produção e comércio de alimentos, né? Então você tem grandes frigoríficos que fazem vários produtos de charcutaria. Vou citar, por exemplo, a mortadela, né? Existem várias marcas de mortadela de diferentes qualidades no mercado brasileiro, né? Você tem a mesma coisa com linguiças, com salames, né? Hoje em dia você tem uma tendência a uma retomada de uma charcutaria artesanal, né? Onde, digamos, os produtores são poucos e localizados. Então você tem essas regionalizações, não tanto por expressar uma cultura local, mas por uma limitação nas próprias estruturas de comércio, né? Então, os produtos industriais caem na rede de supermercados e atingem mais globalmente o país, e os artesanatos ficam mais restritos ao mercado regional. O maior desafio que eu acho que existe para a charcutaria é um desafio permanente que organiza essa atividade, que é procurar conservar a carne da melhor forma possível pelo maior tempo possível, né? Esse é um desafio que tem a ver com as condições ambientais e tem a ver com as técnicas de preparo também. Meu nome é Sérgio, agora eu sou mais conhecido como Sérgio Schettini, é o sobrenome da minha família. Eu tenho 50 anos,
Sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 8 anos, eu me lembro que minha mãe tinha estabelecido para nós uma mesada, para mim e para o meu irmão. E essa mesada ela era condicionada a algumas tarefas domésticas, né? Que nós, como criança, não sabíamos fazer direito, mas ela já nos retribuía, mesmo na nossa limitação. Só que eu achava que era pouco, porque o dinheiro do meu irmão sempre durava mais e o meu acabava antes. Eu achava que era pouco. Então, eu comecei a bolar alguma coisa, o que eu podia fazer? Então, a gente fazia limonada e vendia na porta de casa, o pessoal passava, ninguém comprava, mas a gente tinha aquela esperança de vender. Jornal, nós juntávamos jornais e íamos para venda e vendíamos aquele jornal. Esse dinheirinho era um dinheirinho que nos ajudava muito. E era legal porque a gente comprava tudo de bala, chocolate e eu não conseguia juntar nada. Mas eu sempre gostei dessa parte de pegar e vender. E surgiu uma oportunidade de eu vir para Brasília. E eu nunca me imaginei saindo de Juiz de Fora para morar numa capital como Brasília, né? Que então eu vim para cá e ali eu comecei a vender alguns itens, vender algumas bijuterias, umas peças de couro. E aí para aumentar a renda eu comecei a vender uns queijos. E isso foi crescendo, mas naquele momento, quando eu cheguei aqui, lá em Minas a gente tinha essa facilidade com a charcutaria. A gente tinha acesso a salsichas artesanais, uma linguiça diferenciada, uma galantina, um terrine, coisas que aqui eu não vi, eu não observei isso aqui. E aí eu falei com a minha esposa na época, ela era minha namorada. Eu falei assim, um dia eu vou defumar linguiça. Porque é muito comum isso lá em Minas, lá em Juiz de Fora é muito comum. E aqui não tinha isso. E todas as vezes que eu viajava para Juiz de Fora, a minha esposa sofria na volta. Porque a gente trazia 10, 15, 20 quilos de linguiça dentro do carro e aquele cheiro, para mim, é um aroma, né? Para ela sofria, meu Deus. Mas, então assim, eu já queria fazer isso. Eu só não sabia que eu ia fazer. E eu queria muito trabalhar com alimentos, só não sabia o quê. E aí um dia eu vi um cara fazendo linguiça no Facebook. Achei o máximo. Eu falei, mas eu tenho tudo isso que ele está fazendo aí, eu tenho, eu sei fazer e eu vou fazer linguiça hoje. E aí na hora do meu intervalo, na hora do meu almoço, eu pesquisei aonde vendia todos os insumos e peguei o carro e fui comprar. E trouxe, de noite eu fui fazer linguiça. Eu tinha um moedor antigo, e esse é um moedor de família. Nesse moedor eu comecei, eu temperei ali do meu jeito, colocava a carne, rodava, colocava a tripa lá na ponta, saía a linguiça. Eu falava, cara, eu não tô acreditando nisso, eu tô fazendo linguiça. E aí, vamos experimentar essa linguiça, né? Muito ruim, nada a ver. Meu Deus, eu não imaginava que isso seria um negócio, jamais. Mas eu falei, eu vou fazer de novo amanhã. Mas eu comi aquilo, filmei, tirei selfie, mandei para um grupo da família e falei, olha o que eu tô fazendo. E todo mundo rindo, brincando. Cara, você fez... Aquilo para mim já era o máximo. O sabor era só um detalhe. O negócio era o momento, o processo. Era no dia seguinte, falei, vou de novo. E aí eu fui no mesmo lugar, comprei de novo as mesmas coisas. Cheguei em casa de noite, fiz de novo. E comecei a acertar, porque eu tinha uma noção de tempero. Eu comecei a acertar. Só que a charcutaria ela é muito mais do que você pegar a carne, matar o porco, destrinchar ela, temperar, colocar na tripa. Não, a charcutaria não é isso. Tem técnicas, é uma arte milenar. E eu precisava entender isso, porque até então eu era um consumidor da charcutaria. Mas para eu trabalhar, fazer isso para mim, eu precisava entender um pouco mais. E aí eu fiz um curso presencial, que me deu alguns detalhes, me ajudou a melhorar muito o meu produto no final. E quando eu cheguei nisso, eu chamei um amigo, que ele já trabalhava com parte de edição de imagens, ele era radialista profissional, tinha experiência em marketing. E eu falei, cara, eu quero criar uma marca para o meu negócio, porque eu não sei se um dia ele vai existir, mas esse momento precisa ser registrado. Então ele me ajudou a criar essa marca com o sobrenome da minha família.
E um detalhe mais, assim, que me deixa mais feliz, essa escrita é a minha caligrafia. A charcutaria, ela é muito ampla. O que me levou mais, assim, o que sempre me motivou a trabalhar com comida é o diferencial. É aquilo que é o diferente, é aquilo que ninguém faz. O que eu poderia fazer que poderia ser diferente? E dentro da charcutaria, hoje em dia o que mais se fala é a linguiça. Quando eu cheguei em Brasília, que a gente queria comer uma linguiça de qualidade, a gente não tinha acesso a isso. Ou você tinha uma linguiça suína, ou você tinha uma linguiça de frango, ou ela tinha pimenta, ou ela não tinha pimenta. Então não existia um diferencial. A gente tinha que comer aquilo ali. E eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Um dia eu vou fazer, nem que eu tenha que pegar essa linguiça ruim e defumar. Eu fazia linguiça, mas eu não fazia com o intuito de venda. A linguiça era só uma coisa que eu me divertia. Era uma diversão. E aí eu peguei e comecei, e se eu colocar um queijo aqui nessa linguiça? O que combina com carne de porco? Combina com carne de porco uma pimenta. Poxa, mas todo mundo faz linguiça apimentada? E se eu colocar uma pimenta biquinho, será que fica legal? Eu não inventei a roda. Alguns já faziam. Só que eu fazia, então, como era eu que fazia, era exclusiva. Por quê? Outros já faziam? Já. Eu comi? Não. Por quê? Porque eu não sabia onde tinha. Não sabia onde vendia. Mas eu fazia. Eu não inventei a roda, eu volto a repetir. Era único, era exclusivo. Por quê? Porque foi eu que fiz. Foi feita por mim. E era o meu tempero. Ali tinha o meu DNA. Eu não copiei tempero de ninguém. Era o meu tempero. A moagem, na época, eu não tinha moedor. Eu cortava na faca. Então eu cortava no tamanho que eu queria. Eu escolhi o corte de carne que eu queria colocar. E aí eu comecei a pesquisar sobre outros sabores, outras carnes. E aí tinha carne bovina, tinha frango, tinha suína. E eu falei assim, bom, eu não vou misturar nada disso. Eu vou pegar cada uma e vou, vamos dizer assim, temperar e colocar os recheios que eu quiser. Mas não era uma coisa de caso pensado. A linguiça, ela aconteceu dentro da charcutaria tão ampla, tão vasta. Eu tenho colegas de profissão que são especialistas em salame. Eu tenho colegas de profissão que são especialistas em presunto. Cara, os caras fazem cada presunto que você, cara, não acredito que tô comendo isso. Da onde veio isso? Tem um colega agora, um cubano, que está fazendo um presunto cubano. São iguarias. A linguiça aconteceu. Só que eu não queria a mesmice. Então eu comecei a pegar e rechear, e inventar, e combinar sabores. E aí a coisa aconteceu de uma forma tão louca que até linguiça doce a gente tem hoje. E assim, eu não estou sendo demagogo, não. É uma verdade, é uma realidade. Porque dentro de uma linguiça tem tanto sabor. Uma linguiça bem feita, uma linguiça caseira, uma linguiça de origem, vamos dizer assim, aquela pessoa que fez com amor, colocou, porque não é fácil fazer linguiça. Cara, é uma trabalheira danada, é muito difícil, é muito ruim às vezes se você não tem o equipamento certo. Então aquilo remetia a uma história. Então hoje, até hoje, eu como linguiça quase todo dia. Ou é no almoço, ou é na janta. E não só linguiça, vamos dizer assim. Hoje a gente tem o nosso line-up hoje 40 itens. Então, às vezes, hoje de manhã, meu café da manhã foi um cuscuz com uma copa defumada. Porque a gente tem também. Então, a gente tem uma linha muito grande de produtos. Que ao longo do tempo, dessa história, desses 4 anos de trajetória nesse negócio, a gente vem testando sabores, testando ideias. E quando eu falo a gente, é porque eu tenho uma equipe fantástica. E a começar pela minha família. É uma empresa familiar.
Então, a minha família está envolvida. Então, a gente tem sempre umas ideias, umas receitas. Então, tem história. A nossa maior dificuldade no início, quando a gente começou, foi grana. Porque o que acontece? As pessoas acham assim, é tudo muito um mar de rosas, né? É legal, o cara tá rico, velho. O cara é empreendedor, empresário, ele tá rico. Por quê? Porque ele pega 1 quilo de carne que custa aí R$20, ele faz todo o processo, R$20, mas ele vende lá na ponta, lá, hipoteticamente, 70. Cara, esse cara tá rico, ele tá ganhando demais. E a maior dificuldade nossa no início foi justamente essa. Cara, eu não tenho grana para comprar um insumo. Por quê? Porque não é uma demanda, não existe uma demanda para linguiça artesanal, não existe. Você tem que criar essa demanda. E como que você cria essa demanda? Primeiro você tem que ter o produto pronto. Porque se eu ofereço uma coisa que eu não tenho, só para criar uma expectativa, o cliente não tem estrela na testa. Vai que ele quer. E vai que ele quer para aquele momento. E como que a gente vai fazer se você não tem? Então, a primeira coisa é ter o produto. Para ter o produto, tem que comprar, gente. Tem que gastar, tem que investir. E se você não tem grana, você vai investir como? Cheque especial? Porque quando você começa um negócio, que você chega num banco e fala assim, você tem crédito para mim? Aí o cara, eu tenho crédito sim, mas para você não. Quanto tempo tem o seu CNPJ? Meu CNPJ abri semana passada. Aí o cara fala assim, sinto muito, quando você tiver 1 ano, você nos procura. Em 1 ano, tanta coisa pode acontecer. Eu posso quebrar, eu posso pegar um dinheiro caro de um cheque especial, eu posso pegar um dinheiro de um cartão de crédito, e aí eu não dei conta de pagar. E daqui a 1 ano meu nome está sujo. E aí como que eu vou fazer? Aí eu volto lá e falo assim, bato na porta, tem 1 ano meu CNPJ. O cara, vamos analisar sua linha, seu crédito aqui. Vamos fazer uma pesquisa. Mas você tem uma restrição aqui. É lógico que eu tenho. Eu peguei dinheiro de cheque especial a 10% ao mês e eu não dei conta de pagar. Porque eu pagava o cheque especial e eu comprava mais carne. Porque a velocidade da venda não foi a mesma que a velocidade que veio para eu pagar meu compromisso. E os juros é alto. E não é só isso, a carne teve aumento. E um detalhe, eu preciso entregar essa linguiça para o meu cliente, ele mora longe. E aí gasolina tá cara. Mas não é só isso, o pneu do carro eu tive que trocar naquele momento mais difícil. Eu lembro, vou abrir um parênteses, eu lembro do mês do meu aniversário, em 2019, eu estava doido para comprar um par de botas. E eu não pude comprar no meu aniversário bota porque eu tive que botar pneu no carro. Eu tive que calçar o carro. E a minha bota veio só no Natal. Então, não é tão fácil você empreender, não é fácil ser empresário. Se você já tem um capital próprio porque você já vem de outra história, é uma coisa. Você já foi rico, você já teve um outro negócio, você tem um negócio sólido e você abre um outro. Não. Eu deixei de vender carro, eu deixei de ganhar um bom salário para empreender, para acreditar num sonho que eu não sabia nem se ia dar certo, que eu não tinha noção do que ia virar. Então, naquele momento, quando eu abri, a maior dificuldade minha foi ter crédito para poder fazer meu negócio acontecer. Porque ideias eu sempre tive. Eu sei o A, o B, o C, eu sei precificar meu produto, eu sei fazer a coisa acontecer. Mas eu precisava de liquidez, eu precisava de dinheiro, de fluxo de caixa. E a maior dificuldade na época foi fluxo de caixa. E eu ouso dizer, depois de tanto tempo, eu ainda passo por isso. Sabe por quê? Porque eu continuo não pegando dinheiro em banco. Até hoje, a gente paga, compra com aquilo que a gente vende. E aí, o que eu tive que fazer para que eu pudesse aumentar meu dinheiro? Abrir um leque maior
de clientes. Então eu tive que aumentar a minha curva de venda. Mas todo mundo sabe que quando você aumenta a sua curva de venda, você aumenta a sua despesa. Por quê? Você tem que investir em equipamento, você tem que investir em mão de obra, você tem que investir em freezer, maquinário, você gasta mais. Para você produzir mais, você gasta mais. Isso é economia, isso é gráfico. E eu tenho noção disso. Então, mas eu tinha que correr esse risco. Eu tinha que aproveitar essa curva, esse ponto ótimo do meu negócio para poder fazer ele acontecer. E aí o que acontece hoje? Hoje eu sou muito grato àquele banco que não me deu crédito lá atrás. Eu não devo um centavo para ninguém. Eu não devo nada. Compro com 7 dias para pagar. Às vezes eu compro à vista, mas eu tenho de 7 a 10 dias para pagar. Mas eu vendo com 7 dias no máximo. Então, eu tenho... A coisa às vezes não acontece na velocidade que eu espero, né? Às vezes eu tenho um caminhão de boleto para pagar hoje, mas meu dinheiro só vem amanhã. Aí eu pago o juro, né? Mas tudo bem. Mas eu posso dormir. Eu não tenho dívida. Eu não tenho aquele empréstimo gigantesco, aquele empréstimo com BNDES, com não sei o quê. Pode ser que em algum momento eu queira, viu? Eu não estou dizendo que eu não quero, não. Eu quero. Mas hoje, eu creio que com a experiência que nós adquirimos nesse tempo todo, quando vier, vai ser uma bênção e não uma maldição para o empresário. Porque isso precisa ser uma bênção e não uma maldição. Então, esse dinheiro é um dinheiro barato. Ele ainda não veio. Uma hora ele virá. Mas ele virá na hora certa. Volto a dizer, na hora que Deus preparar todas as coisas. Você está preparado para receber uma bênção, meu filho? Eu vou te dar. É assim que eu vejo as coisas. Quando nós começamos nosso negócio, eu falo nós porque naquela época era só eu, mas eu falo nós como empresa. Quando eu comecei esse negócio, primeira coisa que eu fiz, que eu procurei saber, quem regulamenta e quem fiscaliza o meu segmento? E aí descobri que aqui em Brasília, cada lugar tem uma situação, né? Municipal, governo e federal. Estadual e federal. E aqui em Brasília tudo já é o estadual, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu comecei meu negócio, eu procurei saber quem fazia a regulamentação, quem fiscalizava o meu segmento. Eu descobri que era a Dipova e eu procurei saber onde que ela fica. Vamos lá. Peguei o carro e fui lá na Dipova. Eu já estava produzindo. E cheguei lá e pedi uma visita técnica deles para que eles me orientassem como fazer. E eles prontamente estiveram aqui, inclusive uma gerente que está lá até hoje, que ela é fantástica, mas na época eu acho que ela não era gerente ainda, mas ela veio aqui em casa. Elas vieram aqui, olharam o meu negócio, explicaram mais ou menos o que eu deveria fazer, deixaram para mim um manual, vamos dizer assim, um decreto, uma lei, e eu tinha que seguir aquela lei. Só que assim, eu confesso que naquele momento eu vi uma distância muito elástica de onde eu estava para poder regulamentar isso. Eu volto a dizer, eu não abri o meu negócio como um hobby, eu abri um negócio para me sobreviver. Então eu não podia perder tempo com isso. Eu tinha que vender, então eu tinha que produzir para vender, eu tinha que produzir para vender, eu tinha que produzir para vender. Eu não tinha grana para pagar ninguém para fazer aquilo para mim. E eu confesso que pelas minhas limitações, eu não conseguiria fazer sozinho. Então eu tive que escolher naquele momento. Eu quero mesmo regulamentar meu negócio, ficar legal com o Estado, ou eu quero vender? Cara, eu quero vender. Então, assim, naquele momento, eu vi que era necessário, mas não era prioridade para mim. Então, eu fui trabalhar, mas eu sempre tinha comigo, eu não tô legal. E assim, por mais que nós tivéssemos conhecimento de boas práticas, contaminação cruzada, higienização de mãos, touca para entrar no estabelecimento, por mais que EPI, por mais que eu soubesse disso tudo,
não era o suficiente para conseguir um registro. Então eu sabia que eu não estava legal. Se eu não estava legal, estava ilegal. Mas eu tinha que ir. E aí eu falei, não, uma hora vai. Uma hora vai, um dia, até que esse dia chegou, quando eu passo aqui na porta da minha casa, a viatura da DIPOV, a vigilância sanitária e tal. E cheguei lá e eles se apresentaram, eles me tranquilizaram, eles foram extremamente gentis, extremamente educados, extremamente respeitosos, porque eles estavam dentro da minha casa, eles estavam dentro do meu negócio. E aí eles começaram a conversar comigo. Olha, nós recebemos uma denúncia, mas não foi uma denúncia porque o seu produto fez mal para alguém, é porque alguém não está feliz com você. Você está incomodando os grandes. Eu falei, mas eu sou tão pequenininho. Mas o seu produto tem qualidade, o seu produto tem know-how. E nós viemos aqui nesse momento para cumprir uma ordem da ouvidoria, porque nós temos que dar uma resposta para essa ouvidoria. Mas o nosso papel não é só esse. E aí eu entendi. E eu virei para eles e falei naquele momento, o que é que vocês podem fazer para me ajudar a regularizar o meu negócio? Aquela primeira servidora que me visitou aqui no início do meu negócio, estava lá. Ela era gerente e ela estava escrevendo. Ela falou, eu já vim aqui e nós vamos te ajudar. E aí ela pegou a lei e falou assim, olha, a lei, o decreto está aqui. Faz o que está aqui. O negócio de vocês está 80% encaminhado. Eu não sei aonde você aprendeu isso, mas 80% do negócio está pronto. Algumas adequações precisam ser feitas. Corre atrás disso aqui que vai dar certo. E nós fomos privilegiados agora. O nosso selo de inspeção saiu no dia mais ou menos, mas precisamente no início desse mês, de junho. Então, para nós foi um privilégio.